Olá, quarto ano, bem-vindos à nossa aula de simetria de reflexão, tá? De matemática. A gente já tá na unidade 12, tá? Do nosso livro 2. E alguém sabe o que é simetria? O que é simétrico? Alguém sabe? Tá? Então, para quem não sabe, quem não lembra, porque vocês já estudaram, tá? Quando você coloca, tá? Em frente a um espelho, aí você ficar se olhando, você vai perceber que você consegue enxergar a sua própria imagem. Então, se você fizer que nessa menina aqui, tocar o dedinho no espelho, seu dedo vai ficar simétrico ao outro, tá? Então, a sua imagem, ela está sendo simétrica ao que está sendo refletido no espelho. Ou se vocês olharem o rosto de vocês, tá? Vocês vão ver que se vocês dividirem, se vocês, que nem aqui, ó, tem a distância que ela tá com o cabelinho repartido ao meio. Se a gente seguir essa distância aqui, a gente vai ver que o rosto dela é simétrico. Por quê? Porque um lado do nariz é simétrico ao outro. A bochecha é simétrica à outra. O queixo é simétrico, as orelhas. Então, se vocês pararem na frente do espelho e se olharem, a colocar uma régua na frente do rosto de vocês, vão ver que as partes do rosto são simétricas. Ou essas figuras aqui refletidas, né, no espelho d'água. Então, aqui a gente pode ver, né, que o sapo ele também é simétrico. Tá refletindo, né, na água a sua própria imagem. Ou aqui, né, dos prédios num lago, também está refletindo. Então, é como se fosse simétrico, né? Como se tivesse dobrado ao meio e as duas partes idênticas. Nessas imagens, há um conceito geométrico, a simetria. Você já estudou no terceiro ano nas aulas deste módulo, você recordará apenas, tá? Porque vocês já conhecem, já ouviram falar em algum momento. Uma figura simétrica quando pode ser dividida em duas partes iguais, que ao serem dobradas em seu eixo de simetria coincidem. Então, a gente vai observar agora, tá? Por exemplo, essa borboleta. O eixo de simetria é exatamente o meio dela. Se nós dobrarmos, a gente vai perceber que todos os lados dela são simétricos, tá? Inclusive os desenhos, a posição dele. Aqui uma flecha simples, tá? Simetria. Aqui é o eixo. E a gente vai ver que os dois espaços têm a mesma distância. A simetria que existe nessas imagens é chamada de simetria de reflexão. Neste caso, o eixo da simetria funciona como se fosse um espelho refletindo a imagem. Mas preste atenção, a imagem sempre aparece invertida. O eixo de simetria pode estar na própria figura, mas quando as imagens acima ou fora dela. Então, olhem aqui, por exemplo. Tá? Se eu fizer aqui, ó, essa simetria, tá? Digamos que aqui é uma letra F, tá? Se ela for simétrica, ela tem que ficar exatamente aqui, virada. E a partir do momento que eu dobrar esse eixo dela aqui, as duas partes vão se encaixar exatamente no mesmo ponto. O mesmo acontece aqui. Aqui a divisão o eixo, tá? E aqui as duas figuras respeitam o mesmo espaço entre o eixo, ó. Uma coluna para chegar até a ponta, ok? Então, ela é simétrica. Se nós dobrarmos, tá, ao meio aqui, nós perceberemos, tá, o que é simétrico. Ela não vai para o mesmo lado. Ela se encaixa. Quando o eixo da simetria está fora, dizemos que há duas figuras simétricas. Agora, chegou o momento, na aula passada eu pedi para que vocês recortassem, tá, esses dois anexos aqui do livro de vocês, justamente para a gente utilizar ele hoje, tá? Então, aqui. Quem não recortou, dá uma pausa, tá, no vídeo, vai lá, recorta e retorna aqui. Então, a gente vai utilizar a ficha do anexo 1 que você recortou na tarefa anterior, tá? Você vai dobrar essa linha em destaque. Então, você vai dobrar aqui, ao meio, e vai dobrar a ficha 2 aqui no risco vermelho. Vocês vão ver que é possível sobrepor uma figura a partir da outra. Em seguida, responda. A partir do momento, tá? Então, vocês estão vendo que tem duas figuras. Aqui o F, ele tá virado, tá? Tá um na frente do outro, como se fosse enfileirado. Aqui ele tá virado um para a frente do outro. Agora eu quero que você responda a 1 e a 2. As figuras da ficha 1, elas são simétricas? Sim ou não? Por quê? Ficha 2. Figuras simétricas ou não? Por quê? Ok? Tá? Respondeu lá. Se precisar dar um pause, tá? Pra gente continuar. Na número 2, pede para observar os pontos A e B.
assinalados em cada uma das figuras. Então, aqui a gente tem, ó, o ponto A e o ponto B. Então, aqui, ó, a distância que tá, ele não tá grudado na linha, ok? O ponto A e o ponto B. O ponto B é a imagem do ponto A, ok? Esses pontos estão na mesma distância dos eixos? O ponto A, o ponto B, o eixo. O ponto A, o ponto B e o eixo. Sim ou não aqui, ok? Letra B. Escolha outros 2 pontos de cada figura da página anterior que você julga serem simétricos e analise. Se nesses casos as imagens e os pontos estão à mesma distância do eixo, escreva sua conclusão. O que é para fazer aqui? Vou voltar um pouquinho. Tá? Eu posso considerar, aqui tem o eixo A e o B. Eu posso fazer o eixo C e D. Tá? Então, eu posso calcular aqui um outro eixo, ou eu posso calcular a distância de outro eixo aqui deste lado também. Tá? Então, eu posso escolher outro ponto, ou aqui o eixo. Então, eu vou escolher outros pontos para ver se eles estão na mesma distância. É um comparativo, tá? Então, vocês que vão decidir. Ou pode ser nessa própria imagem aqui também, ó. É o distanciamento, tá? De C e D. Ou aqui embaixo tem o mesmo distanciamento. É isso que vocês precisam comparar, certo?